Olá a todos, eu sou o Leandro Luiz e eu tenho a honra de participar desse projeto do Panorama Farmacêutico em parceria com a Bradilan Conexão Pharma. E o desafio nesse ano foi reunir em 3 nomes a essência do evento. E olha que a gente conseguiu, viu? Não foi fácil, mas a curadoria do Olegário Araújo ajudou bastante e a gente está com uma fera aqui em desenvolvimento de categorias, em gestão do varejo, o Ricardo Pastore, que coordena o núcleo de varejo na ESPM, vai ser um dos palestrantes e tem muito assunto a destacar, não é mesmo, meu caro? Obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço o convite e espero contribuir, né? Espero contribuir porque o momento pede contribuições de todos os lados. E a gente tem um cenário em transformação, claramente. Exato. Né, com acirramento de concorrência, novos entrantes no varejo farmacêutico. E aí, Ricardo, diante de tantos desafios, tem um caminho único para se traçar? Acho que é bom sinal, né? Bom sinal Sim. Que haja interessados, né? É verdade. Em fazer parte desse canal. Mostra que é um canal poderoso, né? E que inovou muito nos últimos anos. E tem potencial de fazer muito mais, né? Agora, o caminho é conhecimento, né? A gente está num momento muito importante de expandir o que eu chamo de letramento, né? O literacy, né, que eles falam lá fora, sobre inteligência artificial, né? A chegada de recursos de inteligência artificial nas empresas varejistas, no varejo farma, em todas as áreas, né? Ele vai ser beneficiado se as pessoas não perderem tempo em tentar entender o que está acontecendo, né? Esse avanço precisa encontrar pessoas já previamente capacitadas, tá? Porque a gente vai perceber uma velocidade grande aí de adoção de tecnologias e de mudanças de processos. E como conseguir em pouco tempo fazer com que essa inteligência de dados se transforme em algo concreto para as farmácias? Em expansão de portfólio, de mix, em adequação ao que o cliente deseja? Qual a sua expectativa? São várias frentes, né? Mas pensando naquilo que traz dinheiro para dentro da empresa, né? É o relacionamento com os consumidores, com os clientes, né? Então, entender cada vez mais as jornadas, né, de compras desses clientes e procurar colocar diante deles os recursos necessários, né? Porque quem utiliza é esse cliente, tá? Mas ele utiliza os recursos que as empresas disponibilizam, não é? Então, por exemplo, se uma rede de farmácias regional tem, no máximo, relacionamento com o cliente por WhatsApp, né? Além da loja física, claro, né? Numa outra situação, numa outra experiência, ele vai escolher uma segunda ou terceira rede, porque aquela não disponibiliza os recursos. E não voltará mais àquela. O pior é isso. Se ele gostar do atendimento do concorrente, o que acontece muito. Agora, além dos concorrentes tradicionais, nós temos os intermediários, né? Então, essa compra pode ser feita pelo Mercado Livre, pela Amazon, pelos aplicativos e agora pelos agentes de inteligência artificial, né? Então, a rede farmacêutica, minimamente, né, ela precisa estar preparada para fazer fluir o atendimento, a venda, né, o relacionamento, a fidelização por cada um desses novos canais. Porque ele corre o risco de vender mais, isso é bom. Sim. Né? E aí é o vender mais e o como vender, né? Acho que são as duas reflexões. Agora, obviamente, a gente está falando de algo que vai muito além da tal da guerra de preços, né? Então, é preciso fugir desse né? paradigma. Fugir, não se deixar levar. Faz parte, todo varejo, o brasileiro tem uma cultura de preço ainda muito forte, aquela sensação de que está pagando com desconto,
É uma delícia entrar na loja, ver a etiquetinha amarela, né? Ou então trocar meus pontos no caixa. O senhor tem não sei quantos pontos, né? Economiza 10, 20 reais. Tudo isso faz parte, né? Mas não pode se contentar com isso, né? E está buscando, sim, estratégias que não dependam só de preço e desconto. Sim. Né? Porque preço e desconto atrai, ok, mas não fideliza. Porque se o teu concorrente oferecer um pouco mais, esse cliente muito atento a preço, ele vai no concorrente. Ele não te deve nada. Agora, se ele tem um vínculo construído ao longo do tempo, baseado em serviço, atendimento, eu digo assim, um vínculo emocional, né? Emocional no sentido, quando a gente fala em emoção, eu tenho dois grandes grupos de emoções, né? As positivas e as negativas. Então, o positivo pode ser esse, eu procuro explicar assim, como se fosse um conforto emocional, né? O cliente, ele nem pensa, ele vai meio no automático, sabe que vai se dar bem, que as coisas vão acontecer, ele vai ter o produto que ele quer, vai ser atendido do jeito que ele quer, e ele está satisfeito com aquilo, né? Isso que é na teoria a gente fala é o estágio de flow, né? Quando a experiência atinge esse estágio. Esse cliente, ele aprendeu com a marca, né, com o canal, ele sabe os recursos que tem lá, ele utilizou, ele entendeu como funciona, é simples, não tem tantos atritos, né? Então ele usa esses recursos ou no físico ou no digital e conclui a jornada dele. Ele chega ao objetivo final, né? Então isso é muito importante. Ele atingir o objetivo e ter essa sensação positiva, né? Que a coisa foi boa, deu certo, e ele tende a repetir. E você falou citou duas palavras, dois termos, digamos assim, que se conectam: varejo regional e a experiência. Né? E o varejo regional, a gente está falando de um setor, né, que é muito realmente forte, diluído, fortemente, né? Diluído, pulverizado, e que é abastecido, que é a base de trabalho da Bradilan. Como é que você vê? O varejo regional tem aparentemente tem tudo na mão para atrair esse cliente. Mas o que está faltando para fidelizar? Olha, tem ferramentas de fidelização, um CRM, essas mais conhecidas tradicionais, né? Tem programas de pontuação, né? Acho que todos esses recursos são válidos, né? Agora, as redes regionais, elas precisam construir esse modelo que é diferente das grandes redes, né, da Abrafarma, tá? Mas de uma forma estratégica, pensada, né? Não copiada. Eu posso falar, puxa, eu gostaria de ter tais recursos que as grandes redes têm. Ok, mas esses recursos vão ter que ser adaptados para o meu negócio, né? Então, o que a gente ouve falar é muito sobre barreiras culturais, né? Quando, às vezes, o líder principal, o dono ou o principal executivo, ele começa a provocar a inovação, ele sente muita resistência, né? Então, esse é um aspecto que, aliás, esse e outros, né? O que é simples, o que é fácil, né, na história dessas empresas? Como que elas superaram, né? Encarando cada etapa de desenvolvimento e inovação como se fosse um projeto e o que eu vou ganhar com isso? Quais são os objetivos? Projeto factível, né? Nada estratosférico. Exatamente, bem pé no chão. Pé no chão. E deixando claro que isso vai ser melhor para a empresa, porque eu vou vender mais, eu vou melhorar meu resultado, eu vou ter benefícios reais, né, para o meu negócio.
Então, essa é a obrigação do empresário, fazer isso pela empresa dele, né? A todo ciclo, todo ano, ele está querendo avançar, né? E a gente vê isso em todos os demais ramos de atividade. Na indústria automobilística agora se fala em veículos elétricos. Pô, imagina o impacto disso numa indústria tradicional que produz, né, veículos movidos a motor a combustão. Pô, tem que mudar tudo. É um projeto totalmente novo, né? Então, a mesma coisa, guardadas as devidas proporções. Eu inicio um novo projeto. Meu projeto é um novo sistema de fidelização. O que eu vou ganhar com isso? Está na minha capacidade de investimento? Tá. Mas tem as barreiras internas. Vamos trabalhar. Né? Vamos tirar esse pessoal. Vamos fazer treinamento, bate-papo. A empresa continua, né? As pessoas que quiserem continuar com a empresa são bem-vindas. Aquela que não quiserem acompanhar um determinado momento, né, automaticamente elas são expelidas, né? Seleção natural, né? Seleção natural. Não tem jeito. Ricardo, bom, essa foi só uma deixa do que vem por aí na Bradilan Conexão Pharma. E o Ricardo tem um recado para a nossa audiência e um convite especial. Ricardo, vamos lá. Olha, eu gostaria muito de convidá-los a participar do meu painel. Eu vou falar do desenvolvimento de categorias e vou trazer muito para esse lado de inovação impulsionado pela inteligência artificial. Nós vamos passar pelos temas-chave, né? E vamos falar dos papéis das categorias, vamos falar do perfil do shopper, que é omni-shopper e que agora estará com uma nova arma aí, que é o agente, né? E, enfim, eu quero abordar tudo isso, mostrar para vocês como melhorar ainda mais, tá? Ou aumentar ainda mais o potencial das categorias dentro da farmácia, dentro da rede de vocês. É isso. Muito bom, Ricardo. Obrigado e estamos juntos rumo à Bradilan Conexão Pharma. Grande abraço. Até lá.